Olá, eu, Vitor da Rocha Fonseca e Roberto Tristão Vinho, vamos apresentar na matéria de Fundamentos de Espectrometria de Massas, cujo professor Anderson Romão, o artigo de detecção direta de benzeno, tolueno e etilbenzeno em níveis de traços no ar ambiente por ionização química de pressão atmosférica, usando o espectrômetro de massa portátil. Temos como autor Guamin Wang e outros colaboradores. Ele publicou esse artigo no Journal of the American Society for Mass Spectrometry em 2011, pelo Departamento de Química e o Centro de Instrumentação Analítica da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, em Indiana. Bom, esse artigo ele nos apresenta os recursos de um espectrômetro de massa portátil, conhecido como Mini-10, para monitoramento em tempo real dos níveis de traço de benzeno, tolueno e etilbenzeno no ar. Neste artigo, o autor mostra que várias técnicas envolvidas para monitorar os níveis de traços de produtos químicos no ar e mostra que essas estão baseadas na extração em fase sólida ou em fase sólida, microextração em fase sólida, com recuperação dos compostos pré-concentrados por solvente ou dissorção térmica e análise qualitativa ou quantitativa por cromatografia a gás e acoplada a espectrômetro de massa. Embora esses métodos alcancem uma alta especificidade e sensibilidade, a necessidade da pré-concentração por longos períodos impede que haja um monitoramento instantâneo no local e, por isso, há um grande interesse no desenvolvimento de procedimentos analíticos para a medição dessas concentrações de produtos químicos no ar ambiente de maneira rápida e precisa, quando essas informações forem exigidas de forma imediata. O surgimento de métodos simples de ionização de ambiente poderia evitar a necessidade de qualquer tratamento de amostra e, quando acoplado a um espectrômetro de massa em miniatura, tem-se uma combinação que permite a realização dessas análises in situ, latim, no local, que for necessário, e de maneira virtualmente instantânea. O desempenho de tal sistema de análise direta do ar ainda precisa ser determinado, e esse estudo vai justamente avaliar isso. Diante deste cenário, este estudo relata a combinação da pressão atmosférica de ionização química, a fonte APCI, e um espectrômetro de massa em miniatura para monitoramento de benzeno, tolueno e etilbenzeno em níveis residuais no ar ambiente. A capacidade para mostrar o ar diretamente através de uma entrada de pressão atmosférica ionizado pela APCI é ideal para instrumentação portátil destinada à análise de traços em tempo real. Os espectrômetros de massa portáteis eles têm sido considerados candidatos em potencial para atender este tipo de demanda, onde é necessário uma análise no local e rápida. O hidrocarboneto aromático benzeno ele tem sido associado a diversos efeitos negativos à saúde. E aí a gente pode perceber, por exemplo, doenças como leucemia, anemia plástica e distúrbios na medula óssea em humanos, mesmo eles estando em baixas concentrações. Tanto é que a exposição permitida limite para vapor de benzeno nos Estados Unidos é de 1 parte por milhão, conforme definido pela OSHA, e 0,1 ppm como definido pela NIOSH. A União Europeia estabeleceu um limite mais estrito, cerca de 5 gramas por metro cúbico, ou seja, 1,44 partes por bilhão, com efeito em 2010. Esse tipo de técnica, o método de ionização ambiente, ele pode evitar a necessidade de qualquer tratamento da amostra. Então, ele nos possibilita fazer análise diretamente no ambiente que esteja contaminado, trazendo a possibilidade de identificar esses compostos no ar e quantificá-los. O artigo ele não cita, mas a técnica APCI
ela é mais indicada do que outras técnicas, como por exemplo a de eletrospray, nessa questão de análise para moléculas apolares, pois nessa fonte ela existe uma descarga corona, que auxilia na ionização. Já na fonte eletrospray, apenas moléculas protonadas ou desprotonadas são atraídas pelo diferencial de potencial entre a fonte e a entrada de equipamento. Com isso, neste trabalho, teve como objetivo analisar a combinação da pressão atmosférica por ionização química APCI em um espectrômetro de massa em miniatura para o monitoramento de benzeno, tolueno e etilbenzeno em níveis residuais no ar ambiente. Verificou-se também a capacidade para mostrar o ar diretamente através de uma entrada de pressão atmosférica ionizado pela PCI. Isto seria ideal para instrumentação portátil destinada à análise de taxas em tempo real. Detectar benzeno no ar diretamente, sem necessidade de pré-concentração da amostra. Neste slide, a gente pode ver que à nossa direita um diagrama do APCI MINI 10.5. A gente vê a fonte APCI linkada pelo UNDAP, e à direita a gente tem o HIT, que é uma armadilha iônica retilínea portátil. E esse APCI junto ocupado com o MINI foi utilizado para esse experimento. Uma preparação de amostras e sistema de introdução foi usado para fornecer vapores de amostras gasosas do headspace saturado, de um analito líquido puro. Bom, os resultados que os autores tiveram foi que o método utilizado foi capaz de fazer a detecção dos 3 compostos. O benzeno, sob condições de APCI, ele sofre transferência de carga simples com os íons reagentes que são produzidos a partir da ionização das moléculas do ar. Então, foi possível observar em 78 um pico relacionado ao íon benzeno, em 91 um pico relacionado ao tolueno e em 105 um pico relacionado ao etilbenzeno. E eles foram possíveis de ser detectados simultaneamente em concentrações extremamente baixas. Para estender a investigação sobre a capacidade analítica do método, os autores escolheram 2 moléculas modelos para tentar fazer a identificação, para ver se era possível identificar outras moléculas orgânicas pequenas presentes no ar. Eles escolheram o DNMP e o DEP, que são contaminantes encontrados no ar a partir de agrotóxicos. E a figura, aqui o espectro, a gente pode observar que foi possível fazer a detecção das 2 moléculas protonadas, também em concentrações extremamente baixas. Em seguida, eles avaliaram a robustez do método. Eles adicionaram 2 interferentes, que foi a acetona e a nicotina, em concentrações bem maiores do que os compostos que foram analisados de interesse, para saber se eles iam interferir e impedir a detecção de benzeno, tolueno e etilbenzeno. E eles observaram que, apesar do pico ter tido uma intensidade reduzida, ainda assim é possível fazer a detecção de todos os compostos de forma simultânea. A acetona ela apareceu como um pico protonado em 59 e a nicotina também apareceu na forma protonada em 163. Bom, eles escolheram o benzeno para fazer a otimização do método para as condições em campo, né? Eles querem fazer uma avaliação que seja eficiente para a detecção de compostos em pequenas concentrações diretamente no ar. Então, aqui eles avaliaram o efeito da umidade e a taxa do fluxo de gás transportador. Então, aqui no primeiro gráfico a gente tem a umidade relativa e embaixo nós temos a taxa de fluxo. E aqui no lado nós temos a intensidade do íon molecular. Eles observaram que conforme a umidade ela vai aumentando, a intensidade do pico ela diminui. E isso interfere na resolutividade do teste.
Já a taxa de fluxo, eles avaliaram uma taxa de fluxo de 0,1 até 5 litros por minuto. E eles observaram que o sinal ele obteve uma intensidade aumentada, numa taxa aqui próximo de 2. E a partir de 3, ela se manteve constante, não tendo tanta diferença. Então, a partir desses parâmetros, eles estabeleceram que a umidade relativa é ideal que esteja abaixo de 10%. Para isso, eles vão utilizar um tubo de secagem quando o local de análise tiver uma umidade elevada. Esse tubo de secagem ele captura as moléculas de água presentes em umidades altas. E a taxa de fluxo, eles delimitaram de 2,5 litros por minuto. Por quê? Porque a partir desse ponto não houve uma alteração significativa e porque o equipamento ele é um equipamento portátil. Então é importante pensar no gasto de energia que ele vai ter. Então, uma taxa maior que isso, ela gastaria mais energia. Eles estabeleceram a 2,5 como uma taxa ideal. No gráfico B, eles avaliaram o efeito do tempo de abertura da válvula de aperto e a tensão da descarga. Eles observaram que o tempo de abertura da válvula ideal foi em 13 milissegundos, que é onde obteve a melhor intensidade do pico no espectro. E a tensão da descarga corona, eles observaram que a quantidade ideal foi a de 5 kV. Teve a melhor relatividade da intensidade do. Bom, a sensibilidade alcançada pelo método, ela está bem acima do que é necessário. Os limites dos Estados Unidos, por exemplo, de detecção desses compostos, eles podem estar presentes no ar em concentrações menores do que 0,1 ppm. E os limites europeus estão estabelecidos em quantidades abaixo de 1,44 ppb. A técnica ela conseguiu detectar em concentrações de 0,2 ppb, ou seja, uma concentração muito abaixo daquela que seria necessária para esse tipo de análise, mostrando então que é uma técnica muito eficiente. Bom, os autores eles explicaram que existem duas maneiras de você melhorar o desempenho do presente método. Seria o uso de padrões internos para quantificação e o uso de técnicas MS-MS. Entretanto, a introdução desse padrão ele pode aumentar a complexidade da operação. Isso não seria viável para uma análise de campo. Só seria adequado se você estivesse trabalhando com uma amostra muito complexa. Eles também demonstraram que a combinação do APCI com o espectrômetro de massa em miniatura, MICEM, ele é um método poderoso para essa análise direta de compostos traços no ar, já que ele consegue fazer essa detecção em baixas concentrações. Também foi observado que é possível detectar outros compostos, como foi detectado o DET e o DMP, em baixas concentrações, igualmente o benzeno, tolueno e etilbenzeno. E eles também foram detectados com uma alta sensibilidade, e mesmo na presença de interferência. Então, esse estudo ele ilustra as capacidades dos instrumentos de espectrometria de massa que são feitos em miniatura em uma análise de campo, usando métodos simples de amostragem de ionização, que é a ionização à pressão atmosférica, a ionização química à pressão atmosférica. E dentre os métodos que são utilizados para fazer essas análises em tempo real, esse método tem se mostrado um dos mais eficientes até o momento, já que ele não precisa de fazer uma pré-concentração da amostra e ele pode fazer essa detecção em tempo real em concentrações bem baixas. É isso. Muito obrigada.